tudo o que não for assim, e as igrejas fazem tudo ao contrário do que aqui se diz, é idolatria, é ritualismo, é o culto da hipocrisia, é uma fábrica de fazer hipócritas, beatos e beatas, sem entranhas humanas de humanidade. Cheios daquelas coisas, mas nenhuma ternura, nenhum afeto, nem para si próprios. Sem nenhum respeito, nem por si próprios. Porque são capazes até de rastejar, de se expor propositadamente a fazer coisas humilhantes. E as fazem ainda com orgulho. O orgulho da demência. Que têm responsáveis históricos. Há pregações e pregações durante séculos e séculos, tão moralistas, tão terroristas e aterrorizadoras, que ainda não conseguiram, ainda não saíram, entranharam-se tanto na consciência das pessoas, das populações, que gerações depois ainda estão marcadas por isso. E ainda se comportam de acordo, de harmonia com isso. Numa aberração institucionalizada. Depois espantam-se que haja ateus, que haja agnósticos. É sinal que tenham algum pudor, que tenham algum sentido de dignidade humana, que se afastam destas coisas, desse tipo de Deus, que faz estas coisas e que, pelos vistos, parece que até gosta delas. De um Deus que ali se invoca e que faz estas coisas, que leva as pessoas a fazer estas coisas. São ateus deles, claro, desse Deus. Infelizmente não descobrem a alternativa, a via jesuânica, a via Jesus. E, portanto, correm depressa de um Deus para o outro, de um ídolo para outro, e vão tornar-se agentes principais, quantos deles, do poder político e do poder financeiro. Tornam-se os cérebros, os sujeitos, os agentes dessa perversão institucionalizada. E, portanto, são os chefes, os dirigentes desta ordem perversa mundial, deste anti-reino, reinado de Deus Criador, que é o anti, que é a nossa ordem global hoje, financeira global. É o anti-reino, reinado de Deus. E os seus agentes que a estão a desenvolver, a sustentar e a justificar, ideólogos, etc., por catedráticos que sejam, são agentes da perversão, do perverso, da mentira. Aqui está, tudo ao contrário. E Jesus ainda acrescenta mais. Portanto, nunca esqueçamos de orar. O agente, o sujeito principal de orar é sempre o Abba. O que está mais íntimo a nós do que nós próprios. Quer dizer, é criar condições em mim para que Ele atue. Ele seja. E, portanto, ao ser, ao atuar, Ele que é Criador, o seu espírito é maiútico, qual é o resultado? Eu cresço em humano. E diminuo, desaparece tudo o resto que não é humano, começa a cair. E eu começo a olhar para aquilo que antes, se calhar, apreciava como esterco. À medida que cresço em humano, tudo o resto que não vai nessa dimensão, não alimenta essa minha dimensão. Eu começo a sentir que é tudo esterco, é tudo lixo, é tudo estorvo, pedra de tropeço. E é por isso que eu, presbítero da Igreja do Porto, vocês me veem longe desses sítios,
longe dessas coisas, longe desses farisaísmos todos, dessas hipocrisias. Me veem longe. Porque quero que o sujeito principal não seja eu na oração, no ato de orar. Que não é nesta hora ou naquela, é contínuo. Orar é contínuo. Seja o Abá, seja o seu sopro espírito maiútico, libertador e criador, que faz humanos, faz crescer em humano, até atingirmos a mesma estatura do pleno e integralmente humano, que é Jesus, o nosso paradigma. Deus não é belo. Se assim não tem dignidade, se assim não vale a pena. Se esta fé jesuânica, a mesma de Jesus, tem uma ponta mínima de ignomínia, de idolatria, de alienação, de humilhação, pelo contrário, ela desencadeia um processo de humanização que vai atingir a plenitude, se formos como Jesus, abertos sempre, sempre, 24 horas sobre 24, a deixar que Deus Abá, o seu sopro, o seu espírito maiúsculo, esteja sempre, seja o sujeito em mim, seja em mim, atua em mim, e eu tenha sempre, seja sempre a viver em condições que proporcione, que torne isso possível, essa beleza possível, esse poema possível. Ai, igrejas, que invocais o nome, às vezes, de Jesus, por sinal poucas vezes, que leis o Evangelho, que o proclamais nas vossas liturgias e depois fazeis dele, da sua letra, arma de arremesso. Fazeis dele o contrário. Servis-vos dele para alienar, para descriar, para fanatizar quem frequenta as vossas liturgias. Malditas liturgias. Que tal perversão praticam? As igrejas, os templos, são precisamente espaços nos antípodas do que aqui recomenda Jesus na linguagem do século I. Entra no teu quarto mais secreto. As igrejas é o que há de mais público. E fechada a porta. Quer dizer, nem a família percebe, nem os familiares percebem. Fechada a porta. Em segredo. Deixa o teu Pai agir em ti. Ser e agir em ti pelo seu Espírito maior. Que está mais íntimo a ti do que tu própria. Portanto, nas igrejas é tudo o oposto. É o contrário do que aqui se recomenda. Mesmo em palavras do século I. Mas agora atualizadas, como eu acabei de fazer, tentar fazer, pelo menos de sugerir, compete-nos a nós desenvolver as pistas que aqui estou a deixar. A gente tem de fugir a desses sítios e ir criar condições para que o Abá, o nosso Abá, pelo seu espírito maiútico, o seu sopro, seja e atua em nós, sempre, 24 horas sobre 24. Não há um tempo para isso. Isso é da idolatria, é do ritual, é da hipocrisia. Já percebi.